Muito bem, queridos, vamos então pegar nossas Bíblias e vamos abri-la no segundo Evangelho do Novo Testamento, segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Marcos. Abrindo o capítulo 1, vamos ler aqui então os versículos 14 e 15. O texto diz assim, queridos: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que palavra forte, palavra necessária, uma palavra urgente. Isto porque o versículo 15, ele pode ser aplicado em duas circunstâncias. A primeira circunstância em que se aplica esse versículo é exatamente o contexto no qual ele surge. Imagine Jesus entrando no cenário do seu ministério público. Jesus, enquanto aquele que era o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, depois de ter sido gerado, o Cristo de Deus se faz homem, vive por 30 anos, e a partir dos 30 anos ele começa o seu ministério. E diz Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, inclusive, do Novo Testamento, o proto-evangelho, que Jesus, quando começa a pregar na Galileia, ele começa com essas duas expressões. Primeiro, o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando ele diz o tempo está cumprido, ali fazia Jesus referência à escatologia do Antigo Testamento. Não sei se vocês sabem, mas havia toda uma expectativa escatológica daqueles que viveram no tempo do Antigo Testamento. Todos que vieram antes de Cristo aguardavam por um tempo de um ápice da história, em que as coisas, as promessas divinas haveriam de ser cumpridas. Eles entendiam que seria o fim dos tempos, que o Messias viria e haveria de estabelecer e manifestar ao mundo o seu reino. Então, quando Cristo diz o tempo está cumprido, é certo que ele está aqui fazendo referência a muitas profecias do Antigo Testamento, sobretudo a profecia de Daniel 9, onde você vai encontrar a profecia, toda uma contagem profética apontando a chegada do Messias. Então, quando ele diz o tempo está cumprido, ele quer dizer, o tempo chegou. O tempo tão aguardado chegou. Arrependam-se, portanto, e creiam no Evangelho. Então, o cumprimento do versículo 15 se dá na primeira vinda de Jesus. Mas nós sabemos, porque a Escritura não acaba aqui, ela continua a ser escrita, nós sabemos pela revelação contida nas Escrituras, que quando Cristo vem, ele vem primeiramente para morrer na cruz. Ele vem abrir um novo e um vivo caminho na consciência humana, começando de Jesus de Nazaré, sendo Jesus esse protótipo, esse primeiro, esse pioneiro, que se torna agora aquele que é o modelo a ser seguido, é o caminho a ser seguido, de modo então que o Evangelho deve ser pregado agora em todo o mundo, e daí já se vão 2000 anos. Ou seja, se o fim, conforme pensavam e conforme aguardavam as pessoas do Antigo Testamento, não veio exatamente na primeira vinda de Cristo, nós sabemos que agora há a segunda vinda de Jesus, em que o Senhor se manifestará agora pela segunda vez, só que ele virá em glória, e ele se manifestará nos seus santos. A grande parousia, a grande manifestação de Cristo, a sua intervenção na história humana para pôr fim a toda iniquidade, a toda injustiça, a toda maldade,
e então não somente estabelecer, mas manifestar a todo mundo o seu reino. De modo então que o tempo está cumprido, versículo 15, pode também então ser aplicado aos nossos dias.